Esses dias eu ouvi de uma colega que eu reencontrei que ela teve o parto humanizado dela por uma inspiração minha. E isso me sensibilizou bastante e me fez lembrar que algumas mulheres me trouxeram essa partilha de que fizeram seu parto humanizado, fizeram seu parto natural, depois de ter o contato comigo. Ouvir essa experiência para mim é algo que me preenche muito e me faz lembrar o quanto é importante que a gente compartilhe as nossas histórias, né? Principalmente histórias que podem ajudar a transformar. Por isso eu tô sentindo de voltar a trazer um pouco mais desse tema, porque o parto ele é um momento de grande iniciação na vida de cada mulher. E ele é um momento que pode trazer o nosso apoderamento, a nossa força, a nossa autoestima, mas ele também pode ser um momento de trauma, um momento tão marcante e tão assim, impossível de mudar depois que passa. Eu tive a oportunidade de ter 2 partos naturais na água, foi a minha escolha, né, de fazer parto na água. Mais do que só o parto na água, eu tive a oportunidade de ter um atendimento que eu considero muito diferenciado. Quando nasceu nossa filha há 14 anos atrás, ela vai fazer 15 na verdade já, e eu pude ter o acesso ao conhecimento, né, para poder fazer manter a bebê conectada ao cordão umbilical depois do nascimento, fazer um tratamento à base de ervas, ter um suporte para poder lidar com a intensidade do parto de maneira a me transformar. O processo da gestação para mim, ele foi um processo de transformação absoluta, ele foi um processo de expansão, onde eu sentia que aquilo que eu engolia, né, as coisas que eu engolia, a submissão que eu vivenciava assim por um período da minha vida, ela já não cabia mais dentro de mim quando se expandia o meu próprio corpo, né? Quando tudo isso começou a crescer, assim, eu já não engolia mais sapo, eu comecei a de repente a sair de dentro de mim mesma. E ao mesmo tempo, o processo da gestação, ele é um processo muito solitário. Ele realmente é um processo que a gente vive somente dentro de nós e é difícil, às vezes, explicar para uma amiga, enfim, né, aquilo que a gente está vivendo. Por isso, na minha gestação, eu me solidarizei muito com o processo da gestação das mulheres, porque eu não imaginava antes de engravidar, né, o quanto esse momento é profundo, o quanto muitas vezes, na verdade, ele é solitário, né, mas como que a gente pode dar a mão, né, para uma mulher ter suporte, assim, para poder se reconectar com as suas próprias forças também durante tudo isso. E no Brasil a gente tem uma cultura de cesariana muito forte, né? E que muitos medos são impostos, um sistema que é socialmente muito forte, né? De planos de saúde, de maternidades que vão levar a mulher para um contexto que se distancia da sua própria natureza. Essa jornada de busca pelo parto humanizado, ela é uma jornada de busca à sua própria natureza. Ela é um resgate da sua própria natureza que não começa só no momento ali da gravidez. Na verdade, eu acho que essa é uma construção de vida, né? Que a gente olha a referência de como que nasceu a nossa mãe, como que a nossa mãe, como que eu nasci, né? Como que foi o nascimento do pai da criança. E essas referências, elas vão construindo a nossa visão de mundo. E o fato é que a gente cresce ouvindo muitas histórias negativas de parto, assistindo cenas midiáticas que colocam o nascimento como um filme de terror. Isso vai imantando na gente um medo em relação a essa experiência desconhecida. Mas essa é uma experiência com um potencial de transformação muito poderoso. É um rito iniciático que traz força, né, para poder sustentar os desafios depois também do parto. Então, é um processo que se inicia que traz força para depois passar pelos desafios da amamentação, momentos que o bebê às vezes tem uma febre e o bebê não vai dormir à noite. Depois de passar por uma experiência como o parto, é como se a gente sentisse que agora eu vou dar conta, né, de tudo isso. E embora eu tenha, então, recebido muito desde a minha primeira experiência de parto, onde eu pude fazer um parto na natureza, um parto na água,
eu pude ter, então, assim, evitar ultrassons desnecessários, ter acesso ao conhecimento que liberta, acesso ao conhecimento que nos proporciona fazer melhores escolhas. Eu me preparei, eu visualizava o meu segundo parto no mar, assim, na verdade foi quase que sei lá, começou a vir um desejo oculto mesmo antes de eu engravidar. E quando nós engravidamos do nosso segundo filho, nós nos preparávamos para ir para a Índia. Eu tinha um sonho já antigo de ir para a Índia, desde que eu fiz principalmente a minha formação de yoga quando eu tinha mais ou menos 20 anos, 21 anos. Eu já estava muito conectada com a Índia e a minha viagem já tinha sido adiada algumas vezes. Então a gente estava se preparando para ir com a nossa primeira filha, que tinha cerca, sei lá, de 1 ano. A gente estava se preparando para ir para a Índia e nós descobrimos que nós estávamos esperando então um segundo bebê, que eu considero que ele escolheu, né, nascer na Índia. E eu tive então a referência de uma casa de parto humanizado em Goa, perto do mar. Perto do mar. Goa parece a Bahia, né? Tá na mesma linha assim da Bahia, só que tá ali na Índia. É muito parecido com a Bahia, assim no sentido da natureza. E então eu descobri uma casa de parto perto do mar que estava dentro de um sonho que começou a projetar para mim. E eu tive a oportunidade de receber então o nosso segundo filho. Nós recebemos o nosso segundo filho porque o meu marido, ele foi assim um parceiro ativo, né, em todo esse processo, nos dois momentos, nas dois partos nós estávamos juntos, né, numa casa de parto de uma parteira alemã. E a Alemanha é um dos países com mais alto índice de parto humanizado. De lá veio muitas das referências que a gente tem no Brasil, inclusive pelo Dr. George Kuhn, né, que passou um período na Alemanha e trouxe para o Brasil muitas referências do parto humanizado. E então, para mim, esse segundo parto ele foi realmente assim um parto sem intervenções. Eu não tive exame de toque, por exemplo. O que a parteira me trazia apenas eram comandos para que eu pudesse relaxar. Ela só falava em momentos que ela poderia realmente me ajudar a me apoderar, né, para que eu pudesse, na verdade, encontrar dentro de mim mesma, né, a posição, né. Então, às vezes ela me dava toques no sentido de, por exemplo, da questão do uso da voz, que conduziu a um parto mais suave e, é claro, com muita intensidade. A gente publicou o vídeo do nascimento do Mika, ele teve mais de 1 milhão de visualizações, ele tá no nosso canal e depois eu descobri o meu vídeo do meu parto sendo replicado em 2 canais diferentes no YouTube, que tinha bombado. Embora eles não tenham citado a minha referência, eu acabei pedindo para que eles deletassem o meu vídeo, porque eles também não tinham autorização. Mas eu sei que foi um vídeo que veiculou muito. Então, quem assiste esse vídeo, muitas vezes pensa, puxa, que mulher calma, que tranquilidade, né? Mas ninguém sabe o que eu estava passando dentro de mim, né? Que eu acho que é uma experiência que exige uma concentração. Então, o que eu trago, assim, é que a preparação para o parto, ela não é só física, ela não é só fisiológica. E muitas vezes a gente encontra, quando a gente vai numa consulta, vai num pré-natal, um olhar muito para o corpo, um olhar muito para preparação nutricional, a caminhada, e tudo isso é muito importante. Mas também é muito importante que a gente olhe para dentro de nós mesmos, que nós tenhamos um preparo interno para poder atravessar essa experiência com mais observação, uma capacidade de observação. Talvez um dos treinamentos mais significativos na preparação para o parto que eu fiz foi o Vipassana, quando eu estava gestante da minha primeira filha, mais ou menos com 5 meses de gestação, onde o ensinamento é sobre observar aquilo que é impermanente, né? Então, você observar e não se identificar tanto. Isso também vai muito de encontro com o conceito de que a dor, ela é necessária num sentido de que ela tá mandando comandos para o cérebro que vai desencadear um processo hormonal, que vai fazer com que o trabalho de parto aconteça. Ela faz parte da alquimia do parto, a gente sente a dor, manda o comando para o cérebro que retorna, e esse é o processo também da contração, mas o sofrimento ele é opcional. Então a gente não precisa olhar para a experiência do parto como uma experiência de sofrimento.
a gente pode olhar tudo isso como uma experiência de intensidade, onde a gente acessa muitas vezes durante o momento do trabalho de parto e no nascimento, também um contato muito profundo para mim, eu senti muito com o sagrado feminino. Eu me conectei muito com a força das mulheres, de pensar que a humanidade toda passou por essa experiência tão poderosa e tão forte, e me veio uma reverência à força das mulheres. O momento ali também do nascimento, ele tem um processo que também é alquímico hormonal, onde acontece a liberação dos hormônios da ocitocina, que são os hormônios do amor. Então, a atmosfera do trabalho de parto, a atmosfera do parto, ela fica assim muito preenchida num mar de energia vibracional, de energia do amor. Então, depois do nascimento, que é o ápice desse momento hormonal, e se a mulher tem seu parto respeitado, no sentido de ter também um ambiente protegido, mais do que, né, tem muitos detalhes, mas ter um ambiente protegido, um ambiente preparado, né, para o parto, que é como um ambiente que a gente vai fazer amor, que é um ambiente com uma luz gostosa, que é um ambiente onde a gente não vai ser interrompida, onde de repente não tem uma luz muito clara, enfim, um ambiente que proporciona esse relaxamento, ele é capaz então de que a gente possa alcançar estados muito profundos de bem-estar e felicidade com a chegada do bebê. E tem um documentário incrível, né, que é o Parto Orgásmico, que é um documentário que capta a experiência de cerca de 11 famílias e que teve diferentes experiências que trazem um panorama, né, dos dois lados e de diferentes lados e alguns partos em casa, né, e escuta de diversos profissionais incríveis, né, num sentido mundial de diversos países, mas tem a experiência de uma mulher que teve um orgasmo durante o parto, justamente porque o canal do parto, ele é o mesmo canal, onde tem todo o sistema nervoso e tem ali também os pontos, né, do prazer, além da energia ser a mesma energia da sexualidade. O parto é o ápice da sexualidade. É o momento, né, que começou ali na concepção, né, fazendo amor, e ele abre nesse momento do nascimento. E quando a gente pode estar com o nosso companheiro nesse momento, para muitos casais é um momento onde muitas vezes a paixão renasce, o sentimento de apoio mútuo renasce. Então, eu acho que a gente escuta muitas vezes histórias negativas, né, de parto. Isso traz até mesmo socialmente um bloqueio para que a gente conte histórias positivas, porque às vezes a gente não quer constranger, às vezes, alguém contando as nossas histórias positivas. Mas é muito importante que a gente fale dessas histórias. E também, talvez para concluir, né, esse vídeo, eu também gostaria de dizer que nesse meu segundo parto, que foi um parto de 6 horas, que foi um parto intenso, quem assiste o vídeo não vai perceber, justamente porque eu tive condução também no sentido de usar a vocalização no parto, num sentido de direcionar a energia da força das contrações para baixo, ao invés de gastar energia na garganta e de acabar com a minha garganta. Então, eu tive um direcionamento e os sons eram suaves, né? Então, eu tava na Índia, o som era om, né? Então, nesse momento, eu senti também que, assim, eu não me coloco como uma militante do parto, na verdade, porque eu respeito também muito a escolha de cada um. Eu só percebo que disseminar informações que tragam a consciência para que a pessoa possa fazer melhores escolhas a respeito da sua própria experiência, que é uma experiência pessoal, intransferível e que depende de todo um contexto, também porque, assim, eu tinha um bom lugar para ter meu parto, eu tinha um companheiro me dando apoio, eu tive tudo isso, mas talvez uma mulher que não tenha esse suporte, ela talvez, enfim, talvez para ela seja mais fácil tomar uma anestesia, eu não sei, né? Eu, assim, apenas respeito a questão da escolha, né? E desejo contribuir também no sentido de trazer informação, porque essa é uma experiência muito marcante e é uma experiência que depois a gente não consegue mudar. Ela é marcante para a mulher, para a família,
e especialmente, né, ela é muito marcante para nós, né, como mulheres, mas é especialmente muito marcante para o ser humano que está nascendo. E então eu acabei estudando diferentes linhas e coisas, e esse foi um tema que eu me aprofundei muito. Depois eu fiz a formação do que seria o antigo renascimento, né? Mas ela é uma técnica que já não tem esse nome, é uma técnica Bioflow, né? Que foi desenvolvida pela Fanny Van Laer, que foi braço direito do Leonard Horn, que concebeu essa técnica, e ao lado dele escreveu o livro O Manual do Renascimento, e foi chegando nos níveis mais avançados da técnica, que é uma respiração pelo nariz, que não é uma respiração catártica, né, que nos possibilita reintegrar as nossas emoções de maneira mais consciente, presente, né, com todas as ferramentas enfim, que a gente às vezes pode ter de meditação. Esse trabalho Bioflow, ele é um trabalho que vai ajudar realmente a colocar tudo em prática em uma sessão, né, porque ele possibilita passar conscientemente pelos processos de integração e acessar. E então eu estudei muito essa questão do nascimento, dos impactos do nascimento, e depois eu quis entender como que reflete na minha vida os impactos do meu próprio nascimento. E eu entendo também que todo essa intenção, todo o nosso preparo, ele é, na verdade, também, ao mesmo tempo, apenas uma parcela daquilo que o plano divino deseja, porque nós temos uma participação como criadores da nossa realidade, mas existe uma força maior, uma lei kármica maior, que às vezes também pode ter um desfecho diferente do que aquilo que a gente planeja. Então, o processo da gravidez, ele é um processo de entrega, no qual a gente não tem um controle. A gente não tem controle se vai ser menino, se vai ser menina, se vai ter desconforto na gravidez, se não vai ter desconforto. Então, ele é todo um processo de entrega. Então, a gente pode se preparar, né, para poder ter um melhor, mas às vezes podem acontecer desfechos. Às vezes acontece de a mulher ter um planejamento para o parto humanizado e de repente ela precisa passar por uma cesariana. Às vezes é a experiência da alma que aquela família, que aquela criança precisa passar, e ainda assim, graças a Deus, existe também a cesariana, né, que salva vidas, e que também, quando usada de maneira consciente, sem uma indicação falsa, né, por interesses comerciais, ela é uma cirurgia que salva vidas e pode ser feita também de maneira humanizada. Então eu tô aqui trazendo um pouquinho, né, sobre esse tema, justamente por um gatilho, né, de um recado de uma amiga que me veio e me falou isso, e eu me reconectei com algumas mulheres também que me trouxeram isso, assim como foi para mim, né? Eu tive o meu parto humanizado porque eu assisti o vídeo do nascimento da minha amiga Kaline, né, com o Tomás. Foi o primeiro vídeo de parto natural que eu assisti e que foi a minha referência. Então nós somos assim, aquilo na natureza, nada se cria, nada se copia, né? Tudo se transforma, e nós somos assim correntes, né, de passar aquilo que nós recebemos, né? Então o meu lugar de compartilhar sobre o parto humanizado, e eu já, né, passei por uma jornada muito longa, porque minha filha hoje já vai fazer 15 anos, né? Então é um tema que eu estudo, me dedico há muitos anos, e eu tava muito assim pensando qual que é o meu lugar dentro desse propósito, né? Se o meu lugar é ser doula, né? E eu não sou doula. Eu fiz a formação como educadora perinatal, como doula. Não se encaixou na minha vida o trabalho desta maneira, mas assim, eu me percebo como é importante transmitir essa mensagem como educadora perinatal. Inclusive, tem vários vídeos no YouTube onde você vai poder ter aula de yoga para preparação para o parto. Tem vários vídeos legais de um curso que eu produzi, foi super bem produzido. Esse material foi produzido em 2017. Foi uma fase de muito estudo para mim. Eu estava começando a gravar vídeos, né? Então hoje a gente já está em 2023, já tem aí 6 anos nessa produção. Então eu não tinha a mesma desenvoltura que eu tenho hoje, né, para me comunicar nos vídeos, mas o conhecimento, ele é um conhecimento de profunda lapidação. Então eu convido você também a desfrutar esse material que está no YouTube da Morada da Floresta.
Obrigada por ter me ouvido até aqui. E eu gostaria muito de ouvir a sua experiência nos comentários, me contando como que esse vídeo ressoou para você, me contando também como que talvez esse tema que eu tô trazendo pode ter, a minha mensagem ter em algum momento tocado sua vida, né? E se você quer ver mais disso, tá bom? Um beijo!